De ler biografias, a compreender através das biografias como elas podem trazer muitas lições para a gente. Eu creio que eu fui inserido nesse universo das biografias por um pastor que eu tive, que ele era um apaixonado por biografias. E desde então eu tenho lido ao menos uma biografia por ano. Assim, eu já fui desafiado pelas histórias de homens famosos, como Jonathan Edwards, como C.S. Lewis, além de outros pastores menos famosos, como um pastor que eu tive o privilégio de conhecer, já falecido, pastor Nilson de Marzio. E as biografias sempre nos ensinam alguma coisa, de pessoas que foram usadas pelo Senhor, ou mesmo daquelas que não foram usadas pelo Senhor, que caminharam distantes de Deus. E ver as escolhas equivocadas e as consequências que essas pessoas assumiram, nos ensinam lições. Eu tenho aprendido a ler biografias e aprender com elas. Agora, se você fosse escrever uma autobiografia, como seria? Por onde você começaria? O que você daria ênfase? Como você descreve a si mesmo? Quando você precisa se apresentar a alguém, o que você leva em consideração? O que você diz? Quem é você? O que se destaca? O que você prioriza? Esse é um desafio pessoal meu. Tem muita dificuldade, é muito mais fácil você descrever ou falar de outras pessoas do que você falar de você mesmo. A primeira vez que eu precisei fazer uma descrição pessoal foi quando minha antiga igreja, Batista Central, lá em Campinas, estava lançando seu novo site e cada um dos pastores precisaria incluir um breve histórico pessoal lá no site da igreja. E eu lembro que na época eu fui inspirado pelas palavras de um outro pastor chamado Marcelo Berti, e eu escrevi algumas palavras que diziam o seguinte: sou cristão por convicção, batista por confissão, pastor por vocação, ortodoxo por reflexão e estudante da Bíblia por paixão. Cada uma dando algum aspecto, tanto do que eu tenho feito no dia a dia, como eu tenho sido influenciado, como eu tenho aprendido de Deus. O fato é que as palavras que uma pessoa usa para falar de si mesmo revela a maneira como ela encara a vida. O que é mais importante? Paulo, quando fala de si mesmo, se coloca como uma das pedras do alicerce que nós vimos na semana passada, além de se colocar como testemunha viva da obra de transformação que um ser humano pode sofrer ao ser alcançado pelo Evangelho. E nessa breve autobiografia de Paulo, que há no início do capítulo 3 de Efésios, é que nós queremos aprender algumas lições nessa noite. Então abra sua Bíblia aí, em Efésios capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o 13. Efésios 3, diz assim então a palavra de Deus: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas, no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém. Nesse trecho parece que há um desvio abrupto na continuidade da carta.
Se você está lendo Efésios de uma maneira contínua, você termina o capítulo 2, talvez seria mais natural continuar o versículo 14. Mas há aqui um desvio. O foco estava nos gentios, na unidade que Deus permitiu em Cristo Jesus, mas agora, de certa forma, o foco passa a ser o próprio apóstolo. Mas o que temos aqui é uma figura de linguagem que na gramática é chamada de digressão. Digressão é o efeito de romper a continuidade de um discurso com uma mudança de tema, mas que é uma mudança que tem uma intenção, a intenção de uma reflexão, ou uma volta ao passado para se perceber alguma coisa, ou para se esclarecer algo mais. Ou, como alguém já disse, é um recurso utilizado pelo narrador para afastar a atenção sobre alguma ação da história principal. Dessa forma, o narrador pode iniciar um tema secundário, pouco importante para a trama, mas que agrega alguma coisa. Pode também refletir sobre um assunto que foge da narrativa principal. E para quem gosta de literatura, o escritor brasileiro Machado de Assis, ele é famoso por usar dessa figura de linguagem nos seus livros. Ele é especialista nisso. Então quem já leu Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, nem que seja para prestar vestibular como eu, né? 21 anos atrás. É evidente nos textos de Machado de Assis o uso dessa figura de linguagem. Os personagens eles são interrompidos pelo autor, pelo narrador, e acrescenta algo mais, uma história paralela ou mais conhecimento paralelo que no fim acaba colaborando para a história principal mesmo. Nesse caso específico aqui que vemos em Efésios, a intenção do apóstolo é explicar que não há contradição em tudo que ele vem dizendo aos Efésios. Ele vem falando sobre bênçãos espirituais, sobre unidade. E de repente os Efésios podiam estar lendo isso e pensando na situação do apóstolo que escrevia para eles. Como que ele fala de unidade, como ele fala de bênçãos espirituais se ele está preso? O seguir o evangelho levou o apóstolo até essa situação. Mas ainda que seja uma digressão gramatical, ela não é teológica, porque não é simplesmente uma volta ou algo fora do contexto que o apóstolo insere aqui. Ela está em perfeita harmonia com todo o contexto do livro e também com todo o argumento do livro. O sofrimento do ministro pelo evangelho da paz demonstra a glória que há no ministério. E um ministério que não é exercido só por profissionais. Um ministério que não deve ser exercido apenas pelo apóstolo ou por aqueles vocacionados para estarem em tempo integral no ministério. Mas o ministério da proclamação do evangelho, de anunciar a palavra de Deus, é um ministério de todos os santos. É uma responsabilidade de todos os cristãos. Apesar, então, de ser um trecho autodescritivo, um texto pessoal, nós temos uma das mais profundas revelações que o Novo Testamento nos dá no tocante à chamada, ao propósito de vida e ao destino final da igreja. Mesmo falando dele mesmo, Paulo ensina o que a igreja precisa fazer, para onde a igreja está indo, qual é a motivação para isso. Então, a partir desse trecho, eu queria que a gente pudesse, nessa noite, aprender 4 lições, a partir dessa curta autobiografia do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, vemos o mensageiro. O início do capítulo 3 mostra que Paulo, depois de reconhecer o maravilhoso plano divino, ele queria realmente orar pela igreja de Éfeso. Ele queria orar pela unidade entre gentios e judeus, que foi o tema que ele tinha acabado de falar aí no final do capítulo 2. Para que esses gentios e judeus unidos pudessem experimentar todas as dimensões do amor de Cristo, aquele oceano de bênçãos espirituais que ele tinha mencionado no capítulo 1. Porém, diante disso, ele parece se lembrar da sua condição de prisioneiro. O que eu acho interessante é que ser prisioneiro romano não era algo para se esquecer. Ainda que seja mais provável que no momento da escrita da carta aos Efésios, Paulo estava preso em prisão domiciliar, como é narrado no finalzinho do livro de Atos, Atos 28, os últimos 2 versículos, 30 e 31, quando Lucas diz que havia liberdade para que se anunciasse o evangelho. Ele não tinha liberdade para sair de casa, mas o evangelho estava livre. Porém, um historiador diz que ser prisioneiro romano era um grande sinal de vergonha. E ninguém se esqueceria de que era
um prisioneiro, mesmo que seja uma prisão domiciliar, mesmo que seja apenas uma tornozeleira. Mas quem está de tornozeleira sabe dos limites, não pode assumir compromissos, não pode nem cruzar a perna assim, ó, como o Fábio ou como o Henrique, que já tem medo de mostrar a tornozeleira. Ser prisioneiro, ainda que seja em prisão domiciliar, é um motivo de vergonha, não é algo para ser esquecido. Mas interessante que Paulo dá um motivo pelo qual ele nem se lembrava que era prisioneiro. Porque ele afirma ser prisioneiro de Cristo. Ele não era prisioneiro de Roma, prisioneiro do imperador. Mais importante para ele era saber que ele é prisioneiro de Cristo. Isso é o mais importante para o apóstolo. Mais importante que estar preso fisicamente era o fato de estar, para usar uma expressão mineira, agarrado espiritualmente em Deus. Ele estava agarrado. Ele era prisioneiro do plano divino. E seja fisicamente preso, solto, seja em viagem, seja na sua terra natal, seja injustiçado, seja com liberdade, o mais importante para ele era saber: eu estou preso ao plano de Deus para a minha vida. Ele tinha total consciência que os fatores externos que o cercavam não eram de suma importância. Porque as circunstâncias na vida de uma pessoa, quando elas são usadas por Deus, elas são apenas circunstanciais. Circunstâncias nas mãos do Senhor Todo-Poderoso são usadas para os propósitos divinos. Paulo também estava preso por um motivo muito nobre. Ele estava preso por amor aos gentios. É isso que ele diz no final do versículo 1. Ele foi preso por ter anunciado o evangelho aos gentios. E isso suscitou tamanha inveja, tamanha insatisfação entre os judeus, que eles começaram a procurar motivos para prender o apóstolo e para parar com o trabalho que ele vinha fazendo. Vocês lembram um pouco da história? Então, já que a gente está falando de autobiografia paulina, talvez seja interessante a gente lembrar um pouquinho de onde ele veio. O grande perseguidor da igreja agora passa a ser o grande colaborador da igreja. Isso gera grande insatisfação daqueles que tinham dado cartas de recomendação anos atrás para que ele perseguisse a igreja, prendesse, matasse, se fosse necessário. Então, qualquer pretexto era motivo para prender o apóstolo, para tentar interromper o seu trabalho. Nesse momento, a acusação, o pretexto para a sua prisão, era, como já vimos na semana passada, a falsa acusação de que ele teria inserido Trófimo, um gentil, no pátio dos judeus, aquele que tinha um muro que separava, que tinha desnível que separava. E, teoricamente, Paulo teria inserido esse Trófimo nesse pátio, algo que nunca se confirmou, algo que nós não temos um relato bíblico que tenha acontecido e a história mostra que não se confirmou. A grande cisma dos judeus com Paulo, na verdade, então, era o seu amor pelos gentios. O seu anúncio do evangelho a todos, acabando e compreendendo que tinha acabado esse muro de separação e que todos igualmente precisavam ouvir do amor de Cristo e precisavam se arrepender dos seus pecados. A sua recusa, a recusa de Paulo em deixar que a missão aos gentios fosse prejudicada, só havia precipitado esse seu cativeiro, porque ele não quis abrir mão, ele não quis ficar quieto, ele quis sempre continuar na sua missão. Eu me lembro que no dia 9 de janeiro de 2007, o casal Estevam e Sônia Hernandes foi preso em Miami. Foi preso por entrar nos Estados Unidos com $56 mil, apesar de terem declarado somente o limite, $10 mil, pelo menos o que era o limite na época. E eu me lembro também que na época o grande discurso desse casal, líder de uma grande igreja, uma igreja importante, que já foi muito relevante para o contexto evangélico brasileiro, eles declararam que estavam presos por perseguição religiosa. Que estavam presos por amor ao evangelho. Mas notem a grande diferença entre a situação de Paulo e a situação que viveu Estevam e Sônia Hernandes. Paulo foi absolvido por sua acusação, que era infundada. Paulo foi perseguido porque realmente andava com os gentios e nunca negou isso. Paulo foi perseguido porque ensinava o amor aos gentios e que os judeus, como ele, deveriam amar todas as pessoas, e ele nunca negou isso. Pelo contrário, escreve cartas que produzem provas contra ele mesmo, se era essa a acusação. Já esse casal foi condenado por evasão de divisas. Cumpriu 34 meses de pena
pagou uma multa no valor aproximado de $90 mil, e não ficou comprovado nenhuma ligação com questões religiosas. Em nenhum momento o governo norte-americano levantou algum tipo de acusação nesse sentido. Perseguição pelo Evangelho precisa realmente demonstrar que há um amor pelos povos, pelos perdidos. Precisa ter uma prática, precisa ser confirmado. Não simplesmente qualquer tipo de prisão. Então, meu irmão, não saia vivendo a sua vida de qualquer jeito, e se amanhã ou depois você tiver consequências, sua empresa quebrar, você for preso, e você vai dizer, tudo isso é por amor ao Evangelho. Mas você está aí sonegando impostos, ou é um mau administrador, ou está envolvido em negociatas. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. E nesse momento, para os Efésios, então, nesse momento que Paulo escreve, era fundamental que quer judeus, quer gentios, compreendessem muito bem o motivo pelo qual o apóstolo estava preso. Sua prisão, além de colaborar para o crescimento do reino de Deus, como diz Filipenses 1, 12 a 14, toda a guarda já ouviu do Evangelho, e isso só foi possível porque eu estava preso. Além de colaborar para o crescimento do reino de Deus, a sua prisão reforçava ainda mais a ideia de que um muro havia sido derrubado e que não se devem construir outros muros no lugar. Preso, Paulo estava pagando na própria pele a sua prisão, o seu sofrimento. Ele estava sentindo na própria pele o peso de ter acreditado, de ter percebido e ter entendido de Deus essa unidade que Deus queria para a sua igreja. Como será, então, a minha pergunta, como será que temos agido enquanto mensageiros do Evangelho? Nós conseguimos reconhecer que situações e circunstâncias estão nas mãos de Deus e que se estivermos agarrados no Senhor, presos a Deus, nós sempre manteremos o foco, mesmo em meio a grandes adversidades, seja uma doença, seja uma prisão, seja uma perseguição real, sofrimento por fazer valer a vontade do Senhor. Sabe que se tem uma promessa, e eu sei que tem gente que gosta muito de promessas que a palavra de Deus nos traz. Então eu quero trazer algumas promessas da palavra de Deus para nós. A primeira está em 2 Timóteo 3,12, quando diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, está aí a promessa, serão perseguidos. Se você quer viver piedosamente em Cristo Jesus, você vai ter perseguição. Quer outra promessa? É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Atos 14, 22. Mais uma, 1 Tessalonicenses 3,3, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso, para tribulações. A igreja de Cristo, quando ela é a igreja de Cristo, ela incomoda. Ela vai levantar inveja, ela vai levantar medo, ela vai movimentar o lugar. E se você, fazendo as coisas que você faz, mas grudado, agarrado em Cristo, sendo prisioneiro de Cristo, sabendo que o seu compromisso primeiro está com Deus, você vai assumir consequências. Você vai. Ontem estávamos conversando, eu e meu tio, e ele contando a história da minha prima, que não quis mentir lá no trabalho e mudar alguns números. E a chefe que gostava muito dela diz: mas todo mundo faz assim. Mas você precisa fazer assim, não tem outro jeito. Se você não fizer assim, você vai perder o emprego. E ela dizia: o meu compromisso primeiro é com a verdade. E eu não vou fazer algo diferente. E era uma sexta-feira. Então a chefe diz: eu acho que você não está pensando direito, eu acho que você não entendeu as consequências, eu vou te demitir. Pense esse final de semana e na segunda me dê uma resposta. É isso? Estou contando certo a história, né? E na segunda-feira ela chega e fala assim: está aqui a minha carta de demissão, porque não é isso que eu vou fazer. E ela perdeu o emprego. Nesse caso, Deus a honrou com um emprego muito rápido. E na mesma semana ela foi chamada, fez uma entrevista e entrou num lugar melhor do que o que ela estava. Pode ser que Deus te honre dessa maneira. Pode ser que Deus te deixe no deserto um pouco mais. Mas você, estando como prisioneiro, agarrado em Deus, você vai assumir consequências para a sua vida. Não há como agradar todo mundo. E na dúvida,
Nós temos que agradar a Deus. Eu não sei que tribulações estão sobre você ou quais virão. Eu não desejo, sinceramente, que você seja preso, que você seja perseguido. Eu não desejo isso para mim, não desejo para os irmãos. Porém, a seriedade da vida cristã, com certeza, trará consequências. Seja uma prisão, seja uma perseguição, uma inimizade, sejam calúnias levantadas contra você, ou qualquer outra coisa. O que temos que estar certos é de que o Evangelho nunca será preso, nunca sofrerá falsas acusações, nunca sofrerá calúnias. Como igreja, nós temos a responsabilidade de cumprir Atos 1:8. O que diz Atos 1:8? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, todos precisam ouvir do Evangelho. Se nós não aproveitarmos as situações favoráveis para isso, talvez Deus haja como agiu em Atos 8:1. Vocês sabem o que aconteceu em Atos 8:1? Naqueles dias se levantou tão grande perseguição contra a igreja de Jerusalém que eles foram dispersos, não só em Jerusalém, mas toda a Judéia, Samaria e dispersos até os confins da terra, para que Deus cumprisse o seu plano. Então, se a gente não aproveitar situações favoráveis aqui em Extrema, aqui no estado de Minas, onde Deus tem nos colocado, aqui no nosso país, talvez Deus haja como agiu em Atos 8:1 e traga grande perseguição para que a gente se espalhe. Anote esses dois textos e leia depois na sua casa, Atos 1:8 e Atos 8:1. O fato é que o Evangelho chegou até nós hoje através de muitas adversidades, de muito sofrimento, de muita perseguição. A ponto do teólogo Tertuliano, que viveu no século II, já no século II, ele afirmou: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Sabe a brincadeira do Juca Chaves, quando ele diz: morre um ladrão, nasce dois? O que Deus faz com a igreja é: morre um cristão, nasce dois, nasce outra igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Independente se estivermos presos ou libertos, importa que estejamos presos a Cristo e a sua vontade. A maneira como enfrentamos adversidades, a maneira como perseguições vêm até nós por conta do nosso amor a Deus, a esperança que mantemos, a unidade que buscamos e a obediência com a qual vivemos diante de tudo isso, são as primeiras lições que temos nessa curta biografia paulina. Que tipo de mensageiro é você? A segunda lição é sobre o mistério. Nessa curta autobiografia, o apóstolo menciona 3 vezes a palavra mistério. E compreender corretamente o significado dessa palavra é fundamental para que a gente possa compreender o ensino paulino e talvez até expandindo um pouco mais o ensino do Novo Testamento. Nos dias de hoje, nós pensamos em mistério como algo oculto, como algo obscuro, como algo secreto, enigmático, é um mistério, é algo que ninguém sabe, é inexplicável, incompreensível. É assim que até hoje essa palavra é usada em muitos arraiais evangélicos por aí. Pastor, o que é isso? Não sei, isso é mistério, meu irmão. Né? Não sei. Mas o sentido de mistério nesse texto, ele tem uma diferença pequena, mas que é fundamental e que chega num lugar totalmente diferente. Ainda que aqui mistério tenha a conotação de segredo, não é um segredo ainda oculto. Ainda que tenha a conotação de algo obscuro, mas é algo que foi trazido à luz, foi revelado. Você lembra? Você que tem a idade do Marcos assim para cima, você teve uma câmera de filme, né? Você lembra disso? Na verdade, todos que estão aqui eu acho que lembram, né? Menos a Esther. A câmera de filme, então aquele negativo ficava ali e depois se jogava a luz nele e a foto era revelada, era trazida à luz. E daí você conseguia ver a foto, a cores. Alguns têm umas fotos aí preto e branco, né? Mas era por estilo, não é pela idade. Então isso foi revelado, era obscuro, mas foi trazido à luz. Uma verdade a qual alguém não tinha sido ainda iniciado. Em algumas religiões é comum alguns mistérios que são revelados apenas àqueles que são iniciados. Mas isso, apenas aqueles iniciados, não é uma característica do cristianismo.
Pelo contrário, o cristianismo é a religião da luz, é a religião da verdade, é a religião onde Deus, o próprio Deus, se diz: prova e veja se eu não sou o Deus verdadeiro. Faça prova, veja. É a religião do Deus que se revela, que se faz homem, que inspira homens para colocar toda a vontade dele para nós aberto, de uma maneira simples, em que todos nós podemos e devemos ter acesso. O cristianismo não é a religião do obscuro, é a religião da transparência, da verdade. O que pode ser chamado de mistério nas páginas da Bíblia são verdades que talvez estejam muito além da compreensão, mas que o Deus verdadeiro revelou, explicou, demonstrou, e por isso, então, hoje estão acessíveis abertamente a toda a igreja. Em poucas palavras, para resumir tudo isso que eu disse, você anota aí se quiser. Mistério é uma verdade que esteve oculta ao conhecimento ou entendimento humanos, mas que atualmente está desvendada pela revelação de Deus. Nas palavras aí do pastor John Stott. Se de forma geral é esse o significado de mistério, de forma mais específica nesse texto, de qual mistério Paulo está falando então? Ele está falando da igreja. Da igreja. Se houve tempo em que o povo de Deus era Israel, agora, para usar a expressão que ele usa no versículo 2, nós vivemos outra dispensação, outra época. Agora estava inaugurado outro momento na história do povo de Deus. Realmente era algo que os judeus não sabiam, mas esse mistério foi revelado aos santos apóstolos e profetas pelo Espírito de Deus, versículo 5. Em Atos 10, 28, vemos como esse mistério foi revelado ao apóstolo Pedro. Ele sonha, e depois de chegar na casa de Cornélio, ele afirma as seguintes palavras, demonstrando a revelação desse mistério. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Deus me revelou um mistério, é o que Pedro está dizendo. E aí, então, desde Atos, nós vemos o nascimento dessa nova maneira de Deus se relacionar com o seu povo. O povo de Deus sempre existiu, mas Deus teve maneiras diferentes de se relacionar com esse povo. E agora, então, nós vivemos na época em que Deus se relaciona com a igreja. Esse novo povo de Deus não é mais baseado em raça, em etnia, mas é baseado na unidade. Obviamente, falar que antes da igreja o povo de Deus era baseado em raça, em etnia, não tratava da impossibilidade de salvação para aqueles que não eram judeus. Isso não é uma verdade. Esse tema da salvação de todos os povos é amplamente tratado no Antigo Testamento. É evidente no chamado de Abraão, quando Deus diz para Abraão: você será uma bênção para todas as famílias da terra. Deus sempre incluiu os gentios, mas a maneira de se relacionar é um pouco diferente entre Israel e agora a igreja. O relacionamento é diferente a ponto do apóstolo usar 3 palavras para descrever como judeus e gentios precisavam ser compreendidos. Porque antes você era um estrangeiro que estava no meio do povo judeu. Você tinha esperança de vida eterna, talvez você creu na provisão de Deus, mas você ainda era um estrangeiro. Agora Paulo está dizendo que na igreja, judeus e gentios, eles são co-herdeiros, são co-membros. Essa palavra não existe, mas a palavra que Paulo usa também é uma palavra que não existe, né? Versículo 6, membros do mesmo corpo. A palavra que Paulo usa, que é traduzida com essa expressão, é uma palavra que Paulo inventou, não existe em outro momento no Novo Testamento, que traz essa ideia de ser co-membros, de ser membros de um mesmo corpo e co-participantes. Esses são os termos da nova aliança. Não importa de onde você veio, não importa a sua árvore genealógica. Se você creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, seja você de origem judaica, seja você de qualquer outra origem, você é co-herdeiro, co-membro, co-participante. Todos os povos podem ser herdeiros agora das bênçãos espirituais, podem ser partes do mesmo corpo, igualmente. O corpo que Cristo é o cabeça, o corpo em que Cristo define as regras. Participar da promessa de vida eterna em Jesus. Todos os povos podem, desde que seja através do Evangelho, é o que diz o final do versículo 6. Judeus e gentios incorporados a Cristo
sem qualquer distinção. Não há unidade mais intensa do que essa. E me anima e me dá até uma ansiedade aí saber que em um dos dias o pastor Tiago vai abordar essa ideia da unidade na diversidade. Porque só Deus é capaz de pegar pessoas muito diferentes, colocar dentro do mesmo lugar e fazer um só. E as pessoas passarem aqui na rua e olhar, ali tem a igreja, e não ali tem as pessoas. Ali tem a igreja, mesmo nós sendo muito diferentes. Não há unidade mais intensa do que essa. Diferentes povos, etnias, línguas, histórias, um só Deus. Essa unidade que vai estar na glória, como cantamos há pouco aqui, né? Vendo Deus coroado eternamente. Diversidade e unidade. Esse tema voltará a ser tema do apóstolo a partir do capítulo 4, depois da oração que nós veremos na semana que vem. Mas agora, algumas perguntas já servem para a nossa reflexão. Como nós, Igreja de Cristo, reagimos a essa ideia de unidade? O quanto de verdade nós buscamos unidade, mesmo sabendo que somos diferentes? O quanto temos consciência que somente Deus sabe quem é seu povo? Ele chamará o seu povo para uma novidade de vida, e a nós cabe apenas anunciar esse chamado. É só Ele que sabe. Não sou eu que escolho. Você tem cara de que pode ser cristão. Ou pior ainda, você tem cara de que pode ser batista, da Convenção Batista Brasileira. A nós cabe apenas anunciar o evangelho a todos os povos. De forma mais específica, eu creio que esse mistério na autobiografia paulina nos ensina 3 lições muito valiosas. A primeira é: qualquer pessoa pode um dia ser herdeira das mesmas bênçãos espirituais que eu e você. Somente Deus escolhe, não sou eu, não é você. O meu relacionamento com incrédulos, ele sempre deve visar a demonstração de amor. Sempre. A segunda lição é: qualquer pessoa que verdadeiramente crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, é parte do mesmo corpo que eu. Eu vou repetir, talvez você não tenha entendido. Qualquer pessoa que proclamou, que sinceramente de coração crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, ela é parte do mesmo corpo que eu e você. Não importa a placa, não importa algumas manifestações. Talvez algumas pessoas caminham em algum engano, talvez algumas pessoas se aprofundaram mais na vontade de Deus e outras menos, mas qualquer pessoa que sinceramente, verdadeiramente crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, é parte do mesmo corpo que eu e você, se você crê também. Nosso relacionamento com crentes de outras igrejas deveria ser sempre um relacionamento de unidade, mesmo reconhecendo a diversidade. Talvez eu não quero uma manifestação de culto como você, talvez você não compreendeu isso ainda como eu, mas ainda assim você pode ser parte do mesmo corpo que eu. A terceira lição é: todos aqueles que estão nessa igreja e são salvos pelo Senhor Jesus participarão da promessa da vida eterna comigo. Então, eu estou me relacionando com vocês mais intensamente. Eu não tenho relacionamentos com crentes, com cristãos de outras igrejas, a não ser com o irmão lá que vende açaí no Tetra, e quando eu vou lá comprar um açaí, ele é muito gente boa, e a gente conversa um pouco. Mas eu conheço pouca gente de outras igrejas aqui na cidade. Mas eu conheço vocês. E se eu não conseguir viver unido com você, como eu acho que eu vou viver unido com você por toda uma eternidade no céu? Lembre-se que nós somos parte do mesmo corpo, nosso destino eterno é o mesmo. Se somos ovelhas do mesmo pastor e a gente não consegue se relacionar hoje, aqui, agora, por que você acha que você automaticamente vai estar bem e passar uma eternidade ao meu lado, ao lado do seu irmão que você evita? Todos aqueles que são igreja terão a mesma promessa de vida eterna. Acerte seus problemas de relacionamento agora. Vai facilitar aí para a sua eternidade. O segundo, então, a segunda lição é relacionada ao mistério. O terceiro está relacionado ao ministério. É certo que ao falar do mensageiro,
E ao falar desse mistério, de alguma forma nós já falamos sobre o ministério. Mas nesse trecho o apóstolo continua esclarecendo a natureza do seu ministério. Nós podemos comparar o ministério paulino a uma pedrinha jogada numa lagoa. Você já brincou com isso? Você já fez isso? Jogou uma pedrinha na lagoa? Você viu que forma ondas, e essas ondas vão reverberando, às vezes até o fim da lagoa. Mesmo sendo uma pedrinha muito pequena, o impacto das ondas é muito grande, muito maior do que a pedra. Paulo, mesmo na sua humildade, como ele mesmo se diz, o menor de todos os santos, o impacto do que Deus fez através da vida dele reverbera até nós no dia de hoje. Uma ferramenta tão poderosa nas mãos de Deus. Quando Paulo se autodenomina o menor de todos os santos, ele usa um superlativo para que essa afirmação fique bem clara, bem enfatizada, para que ninguém tenha dúvida. Como diz uma criança, eu sou o mais menor de todos. Isso não é uma autodepreciação do apóstolo, não é uma falta de estima. Talvez em alguns contextos evangélicos aí, ele ouviria isso: Paulo, deixa de ser baixo astral, Paulo. Você é filho do rei. Determina aí a sua vitória. Paulo não está com problema de estima. Ele só está com uma grande consciência. Quando parte de alguém que foi perseguidor da igreja, e agora ele tem confiado nas suas mãos o crescimento dessa mesma igreja, é muito significante perceber como ele se entende o menor de todos os santos. O fato é que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais a gente percebe quem a gente é, o nosso tamanho, o tamanho de Deus perto da gente. E fica cada vez mais fácil você reconhecer: eu sou pequeno, eu sou o menor. E Paulo continua isso, a ponto de em 2 Timóteo ele dizer: eu sou o principal dos pecadores. Quanto mais perto de Deus, mais você tem consciência de quem você é. E isso deve aumentar a nossa dependência. Saber quem realmente é grande, quem é o Deus nessa história, quem que é o motorista, quem que está guiando. Então eu descanso. É impossível viver o ministério sem essa consciência pessoal. Se o ministro é o menor dos menores, por outro lado, a riqueza do evangelho é a maior das maiores. Ela é insondável. Vocês já viram uma sonda trabalhando? Por mais que ela se aprofunde na graça, na riqueza da graça de Deus, a maior sonda que existe, ela nunca vai chegar no fim. Porque a graça é enorme. O poder de Deus não é o mensageiro. O poder de Deus é a mensagem. E quanto mais perto de Deus o mensageiro está, o ministro está, você reconhece que o poder é o evangelho. Não são as suas palavras, não é a sua capacidade argumentativa. Com essa perspectiva, então, Paulo desenvolve as 3 esferas da atuação do seu ministério: os gentios, todos os homens e, por último, os seres celestiais. O ministério aos gentios, visto que o ministério lhe fora revelado, dizia respeito ao plano de Deus em incorporar os gentios em Cristo. Então era lógico que o ministério que foi confiado a Paulo se dirigisse primeiro e principalmente aos gentios. Então ele sabia que o primeiro foco dele era os gentios. Mas ele sabia também que a parede, o muro de separação havia sido derrubado. Então, mesmo que ele priorizasse gentios, o ministério dele era a todos. Se você tiver aí na sua mão uma NVI ou uma NVT, você vai ver que no versículo 9 há uma palavra que na versão que eu tenho aqui, revista atualizada, ela foi omitida. A palavra todos, manifestar ou esclarecer a todos. Qual seja a dispensação do mistério. É interessante o contraste que há entre evangelizar os gentios e iluminar a todos. Talvez Paulo tivesse em mente o seu próprio exemplo, de alguém que conhecia o evangelho, mas viveu cegado pelo pecado. Talvez uma aplicação para os nossos dias é: eu preciso continuar evangelizando aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Mas eu preciso iluminar aqueles que conhecem a mensagem, mas não estão de coração rendidos ao Deus da mensagem. Porque conversão não é apenas uma questão de conhecimento intelectual, mas é uma questão de transformação de coração. Ou como Paulo disse no capítulo 1, iluminados os olhos do vosso coração. O mesmo Deus que criou todas as coisas, também criou uma nova sociedade, que nasce através da iluminação do Espírito para verdades divinas.
Então o ministério de Paulo também era a todos. E por último, e o que poderia parecer mais estranho, o ministério é aos seres celestiais. Embora o evangelho seja endereçado a seres humanos apenas, você não vai sair daqui e tentar pregar para um anjo, ou pior ainda, para um demônio, né? Você sai daqui, vai no centro lá e tentar pregar para um demônio. Não, o evangelho é endereçado a seres humanos, mas a proclamação do evangelho traz indiretamente uma mensagem aos seres celestiais, aos principados e potestades. Qual é essa mensagem? Uma grande aula sobre a sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, que uniu raças, culturas e etnias na igreja. E fez isso não apenas reagindo a um defeito de ação dos judeus, do povo de Israel, não apenas reagindo à teimosia dos judeus, mas saindo que esse sempre foi o plano de Deus, o eterno propósito de Deus, como diz o versículo 11. Imagine-se você no lugar de um anjo. Você está acompanhando a história desde o início. Talvez você estava lá e presenciou o diálogo de Deus com a mulher, com o homem, com a serpente. E você vem acompanhando. Você presenciou o diálogo de Deus com Abraão. Você foi uma vez enviado como mensageiro de Deus. E você é um anjo, você tem acompanhado isso. Você tem visto muitos dramas, muitas reviravoltas. Então, de repente, para você, surge Deus na história, o Deus encarnado em Jesus Cristo. E você começa a entender, quando você estava lá no jardim, e Deus disse, o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente. E as coisas começam a ficar mais claras para você, imaginando que você é um anjo. E você então vê mais uma reviravolta na história. Você vê então Jesus encarnado, morto, mas depois ressurreto. Aí de repente estão assistindo a mais uma reviravolta. A igreja unida, a igreja viva, a igreja crescendo, a igreja proclamando as boas novas de salvação. E você ficaria como anjo impressionado. Talvez como você ficou quando assistiu o Sexto Sentido pela primeira vez. Você já assistiu o Sexto Sentido? Ou você já assistiu aquele filme Os Outros? As Duas Faces de um Crime? Sabe esses filmes que você está assistindo e você acha que tá numa direção e de repente é uma reviravolta tão grande e você para e olha, que roteirista esperto, que diretor, que produção bem feita, como eu nunca pensei nisso. O menino estava morto. Como eu nunca pensei nisso? O cara estava morto, não era o menino. O cara estava morto, como eu não pensei nisso? E só nas últimas cenas você começa a perceber. E você então sai do cinema, na época do Sexto Sentido, né? Ou você, o Rodrigo, vai para a locadora devolver o VHS. Impressionado, que diretor é esse? E a igreja, sendo unida, viva, proclamando o evangelho, ela anuncia para os seres celestiais, sejam anjos, sejam demônios, que diretor da história é esse que é Deus? Eu nunca poderia imaginar que teria uma reviravolta dessa. E agora a igreja unida proclama o amor de Deus. Esse muro de separação foi destruído. E agora o evangelho é anunciado para todos os povos. E Deus criou um novo povo, um novo relacionamento, uma nova sociedade. E a única maneira da gente anunciar o evangelho para os seres celestiais é assim, é sendo igreja unida, é cumprindo seus propósitos. E assim a gente vai anunciar para todos, humanos ou não humanos, Deus é o grande diretor da história. Deus é o soberano. Ele é muito poderoso, ele é muito criativo. Ele tem a história na palma das suas mãos. Nesse trecho da autobiografia, nós podemos aprender que hoje, nós cristãos, também temos o privilégio de sermos portadores de boas novas de salvação. Eu sei que evangelizar é um desafio, para alguns mais do que para outros. Porém, temos que encarar essa tarefa como privilégio e não como um peso. Deus entregou a mensagem para que ela fosse compartilhada. Você não pode segurar com você. Também aprendemos que a igreja continua revelando o maravilhoso plano de Deus, de unir os diferentes em um só corpo. Unidade no corpo ilumina o plano de Deus e testifica o poder do evangelho. Como bem afirmou meu professor David Murk, a igreja
deve ser uma família de pessoas heterogêneas, cujas diferenças servem para aumentar a glória daquilo que elas têm em comum, Jesus Cristo. Quando você sendo do seu jeito e o outro sendo do jeito dele, e às vezes vocês são ímãs de polos diferentes, mas vocês conseguem ficar unidos, a glória vai para aquele que está segurando vocês juntos, Jesus Cristo. Isso testifica o poder de Deus, não apenas a todas as pessoas, mas também a todos os seres celestiais. Ao sermos igreja, unida, viva, atuante, nós anunciamos a grandeza da glória de Deus. Amém? E a quarta lição é a motivação. O último versículo dessa grande digressão autobiográfica, ela é uma progressão lógica do raciocínio que tinha sido começado lá no versículo 2. Se tudo que foi dito pelo apóstolo é verdade, então só há uma resposta possível para a igreja de Éfeso. Ânimo! Ânimo! Pensa bem, veja como Deus está agindo, veja esse mistério que foi revelado, veja o ministério que foi confiado a cada um de nós, veja como nós devemos ser como mensageiros. Então a resposta é ânimo! Ânimo, isso é um grande privilégio. Não há por que desanimar, seja com a adversidade, seja com preconceito, seja com a dificuldade em ser unido, seja com a prisão do seu líder, seja com qualquer outra circunstância. De novo eu quero repetir, circunstâncias são circunstanciais nas mãos do Deus eterno, diretor do universo, diretor da história. Não há com o que desanimar. Deus tem tudo sob controle, fica tranquilo. O próprio apóstolo está muito consciente de que sua prisão foi por amor aos gentios e em prol do ministério, do mistério que foi revelado de Deus para ele. Assim, ele consegue reverter a grande vergonha que era ser encarcerado romano, reconhecendo que é um grande privilégio poder viver no plano de Deus. É interessante a gente olhar para personagens da história da igreja e ver como em muitos momentos na história da igreja foi considerado um grande privilégio ser assassinado em nome de Deus. E agora é uma grande vergonha a gente ouvir uma piada. É um grande desafio você não ser aceito num grupinho de amigos. É um grande desafio você ter a possibilidade de perder seu emprego. E as pessoas consideravam um privilégio morrer em nome de Deus. Realmente, já viveu por aqui homens e mulheres que a terra não era digna. Será que um dia vão dizer isso de nós? Serviu tanto a Deus. Eu acho que a terra nem era digna de uma pessoa como essa. Nós não devemos ficar desanimados quando, por amor aos outros, nós podemos nos sacrificar. Ou quando, por amor, outros também se sacrificarem por nós. Assim como o sofrimento por amor ao Evangelho é um privilégio que é recompensado por Deus. A autobiografia paulina nos traz essa motivação de lutarmos pelo Evangelho e por amor àqueles que vão receber o Evangelho. A principal lição, então, dessa primeira metade de Efésios 3 é a centralidade bíblica da igreja. A igreja ocupa lugar central na história. O mistério ficou oculto até pouco depois do auge da história, a plenitude dos tempos, a encarnação de Deus em Jesus Cristo. E depois, então, esse mistério é revelado, a igreja. A igreja ocupa lugar central na história. A igreja é central para o Evangelho. A igreja é central na vida cristã. Você não pode ser cristão sem a igreja. Não existe, é impossível ser cristão sozinho. Como quase cantou aí o músico, né, brasileiro. Deus confiou à igreja a responsabilidade da proclamação do Evangelho. É na igreja que cada cristão é moldado em sua vida para ser cada dia aperfeiçoado. Alguns creem que podem ver o cristianismo num relacionamento com Jesus à parte da igreja. Ilusão. Outros, mesmo que de má vontade, até concedem ser parte de uma igreja, mas deixam claro a sua rejeição à organização eclesiástica. Eu estou na igreja, mas eu sabe aquele irmão não concordo? É fato que nós não somos adoradores da igreja, mas nós somos adoradores de Deus. Nós reconhecemos que há falhas na igreja, que a igreja precisa sempre se reformar e se renovar. Porém, se rejeitarmos a igreja de Cristo, nós estamos diretamente rejeitando parte do plano de Deus para cada um de nós. Os benefícios que Deus nos concede através da igreja.
os ensinos que nós teremos somente a partir do nosso envolvimento como igreja. Como podemos tratar levianamente algo que Deus trata tão a sério? A igreja. Cristo não morreu pelo seu pequeno grupo, Cristo não morreu pelo seu clube, Cristo não morreu pela sua família, Cristo morreu pela igreja. Pela igreja. E nós vamos estudar isso ainda nesse livro, né, em Efésios capítulo 6. Como nós podemos colocar de canto o que Deus colocou no centro? Priorizamos tantas outras coisas acima da igreja. Eu não quero que você viva na igreja. Eu creio que essa igreja aqui, essa igreja local, tem aprendido a ser bem equilibrada nas suas atividades. Mas nós temos irmãos aqui que não conseguem priorizar nem o domingo para a igreja. Nem o domingo. Nem um dia. Eu compartilhei na última reunião da diretoria que eu estou lendo um livro atualmente que fala sobre a história dos puritanos. E mostra como, a partir da influência dos puritanos, o domingo se tornou um dia de folga na Inglaterra, nos Estados Unidos, e depois influenciou até a Igreja Católica, a ponto de, para nós, também ser um dia de folga. Mas hoje a igreja é tão indiferente. Eu já vi adventista conseguir um jeito na faculdade noturna porque ele não pode ir na aula de sexta-noite. Mas eu nunca vi um batista conseguir um jeito no trabalho para não faltar no culto de domingo. Eu nunca vi. Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar. Eu entendo que você tem que trabalhar, eu entendo mesmo. Mas a gente não prioriza, a gente coloca de canto o que o próprio Deus colocou no centro. Vivamos a igreja ensinada no Novo Testamento, demonstrando unidade, uma unidade que impacta e transforma. Vivamos a igreja influenciados por essa autobiografia, que nos ensina responsabilidades como ministros do Evangelho, como cristãos conscientes do mistério de Deus, responsáveis por um grande ministério, a proclamação do Evangelho, para assim vivemos animados com a motivação correta. Feche seus olhos, eu quero orar com você.